Você já tentou ir no mercado, fazer uma mini compra a pé e levar tudo na mão? Foi de boa? A não ser que você comprou meio quilo de tomate, mas aí foi. Mas se você comprou algumas sacolas, algumas coisas, e você começou a caminhar e de repente a sua casa talvez fique pelo menos uns 4 quarteirões do mercado. Seria mais fácil se você tivesse sem nada nas mãos? Ou é a mesma coisa você carregar um monte de sacola? Claro que não. Todas as vezes que você está carregando um fardo, a tua caminhada ela se torna muito mais árdua. Você se cansa muito mais rápido. E muitas vezes você vai desistir no meio do caminho e pedir um Uber para acabar de chegar. Não é verdade? Muitas vezes as suas forças vão falhar. E aí a Jaque agradece, né? Qualquer coisa chama o Jaque, me socorre. E aí as suas forças elas começam a falhar, você começa a cansar. E se você conseguir terminar essa caminhada, você vai demorar muito mais tempo do que você demoraria se você tivesse sem carregar fardo algum. Não faz sentido? Sabe, eu não sou muito atlético. Pode até dar para perceber que não. Mas teve uma época que eu comecei a correr, e eu inventei que eu ia correr. Durou pouco, mas foi intenso, cara. Não foi um negócio que, nossa, como ele corria. Mas o interessante é que eu me lembro que quando eu comecei, né, nos primeiros dias era muito difícil, né? Meio quarteirão já doía embaixo da costela e tal. E aí depois seu corpo vai acostumando. Só que eu corria quase ali uns 5 km mais ou menos. Então eu estava indo legal já. Só que os primeiros 2 quilômetros, 3 de caminhada, era muito mais fácil do que os últimos 2. Entende? Porque eu estava descansado. Eu ia numa sede e tal. E muitas vezes eu nem terminava esses km. Eu dava uma cansada, cara. A hora que eu dava aquela volta que já estava perto do rumo de casa, eu já... Bora. O interessante é que quanto mais peso nós carregamos nessa nossa corrida, nós estamos numa corrida de fé. Não é isso que Paulo fala? Que ele terminou a corrida? Então nós estamos em uma corrida, nós estamos em uma maratona. E aquilo que nós carregamos vai interferir diretamente em se nós vamos chegar ou como nós vamos chegar. E muitas vezes esse peso de religião, esse peso religioso, tem muitas vezes nos travado, tem muitas vezes nos aprisionado em lugares onde nós não conseguimos viver essa liberdade em Deus e nós estamos carregando fardos que nós não precisamos carregar. Sabe, a religião ela tem um objetivo. Foi até bem, como se diz, bem nobre quando foi criada, né? Mas eu não sei se você sabe, mas Jesus não veio fundar o cristianismo. Ele não veio fundar uma religião. Ele veio trazer o reino de Deus. É outra coisa, é diferente. Aí as pessoas, para adaptar aquilo que queriam, eles adaptavam ali de acordo com aquilo que eles acreditavam, do jeito que ficava melhor para eles. E eles se tornavam religiosos e criaram uma religião. Mas Jesus ele não veio para criar uma religião. Jesus ele veio trazer o reino. E a religião, só que quando eles criaram a religião, eles tiveram uma ideia genial. Vamos religar o homem a Deus. É isso que significa religião. E por isso que eu falo que foi uma ideia até nobre. Não é ruim, né? Uma intenção de, vamos religar o homem a Deus. O grande problema é que as pessoas usaram a religião para religar o homem a Deus, segundo alguns costumes, segundo alguns termos, segundo umas regras. E isso não passa de gambiarra. Jesus ele veio trazer uma ligação definitiva e completa através do seu sacrifício.
Tudo aquilo que nós fazemos com as nossas mãos é gambiarra. Pode funcionar por um tempo, beleza, pode até funcionar, mas não é definitivo. Você já consertou aquele seu liquidificador antigo, na hora que você foi fazer um bolo e de repente deu um problema lá na tomada, você arrancou, desencapou os fios, enrolou tudo e beleza, conseguiu acabar o bolo? Conseguiu, serviu. Mas você vai ficar com ele a vida inteira? Não é definitivo. Entende? Às vezes a religião foi um passo para que você estivesse aqui hoje. Seguir uma religião foi de repente o primeiro passo para que você estivesse aqui hoje. Mas Deus, Ele não te quer vivendo em uma religião. Ele quer uma ligação completa, uma ligação definitiva com você. É para isso que Ele morreu. É por isso que Ele morreu. Mas vamos voltar aqui. Então o convite foi para todos os que estavam cansados e sobrecarregados. Sobrecarregados pela religião, sobrecarregados pelos mandamentos dos escribas, dos fariseus, pela carga religiosa da época. Mas a aplicação de Jesus, a aplicação ampla que Jesus oferece, é um descanso para a nossa alma. Ou seja, é um descanso eterno. É um descanso para todos aqueles que querem alcançar o perdão dos seus pecados, a todos aqueles que querem alcançar a liberdade de um fardo legalista, feito pela religião. Foi para esses que Jesus fez o convite. Todos aqueles que querem se livrar de um fardo de culpa, todos aqueles que querem se livrar daquele fardo de tentar ganhar a salvação através das suas boas obras na terra. Porque é isso que a religião faz, não é verdade? A religião, ela trabalha dessa forma, ela te mostra o que fazer para ganhar algo em benefício. Só que Efésios 2 diz que a salvação é pela graça, e isso não vem de nós, não vem de obras para que ninguém se glorie, isso é dom de Deus. Então a salvação é vinda de Deus, cara. Não é aquilo que você faz, não é o quanto você trabalha, não é o quanto você é bonito, não é o quanto você fala bem, não é o quanto você canta, toca bem. Não é isso. Não é pelas obras. Nós não vamos impressionar Jesus através das nossas ações somente. E Jesus, Ele não morreu para nós sermos funcionários dele. O assunto é outro e nós vamos chegar nele. Mas entende, a salvação, ela não é pelas obras. Você pode falar isso para o teu irmão de novo, falar para ele: a salvação não é pelas obras. Ele já sabe, mas é bom lembrar. Sabe, eu acho muito legal, e eu até quero tomar como exemplo, eu gosto muito de jogar videogame. Você vê que eu sempre uso exemplos assim, né? Porque eu gosto. E há uns anos atrás, eu descobri um estilo de jogo que eu nunca tinha gostado, que é o tal do RPG. Teve olho que brilhou aqui no meio, aqui uns irmãos. E as irmãs não gostou, não. Tem que ser com moderação, viu, gente? Não fico o dia inteiro no videogame, não. Mas eu descobri esse estilo de jogo, eu não curtia muito, mas de repente eu me deparei com um jogo que falaram para mim que era legal e eu fui jogar. E aí eu achei animal, cara. Porque eu me deparei em um mundo aberto, cheio de dragão, cheio de monstro. E eu era um guerreiro, cara, um negócio medieval, e era muito louco. E cara, eu fiquei maravilhado com aquilo, e era uma exploração muito legal no mundo ali, e eu andava para todo lado, eu entrava em todas as cavernas, e eu ia nas vilinhas, na cidade, e cara, eu passava horas jogando esse jogo, e tudo que eu via, eu catava. Isso é chamado de Zé Lutim, que fica luteando tudo, né? E tudo que eu via, eu pegava. Eu via um pedaço de pão mofado em algum lugar, eu catava e guardava no inventário. E literalmente, era isso que tinha nos lugares. E eu via uma espadinha, e eu vinha e guardava. Eu achava uma armadura legal, e eu colocava. Às vezes ela nem valia nada e nem era legal para me usar no jogo, mas eu achava ela legal, eu vou guardar. E eu comecei a guardar, e eu no decorrer desse jogo, eu fui jogando várias horas, e
e colocando coisas ali no meu inventário, até que chegou um momento que o meu carinha, ele andava desse jeito assim, ó. Eu falei, mano, o que está acontecendo com esse jogo, né? Eu acho que bugou. E aí... E aí eu peguei e fui dar uma olhada no que estava acontecendo lá. E quando eu vi, cara, tinha uma mensagem escrita lá: o seu inventário está cheio, você não pode correr. Eu tinha que andar devagar, cara, porque meu inventário estava lotado de coisa. Eu estava muito pesado. Aí eu me deparei com uma situação. Falei, cara, e agora? Agora eu tenho que arrancar. Eu tenho que esvaziar meu inventário, senão eu não consigo chegar em lugar nenhum. Vou demorar uma vida para chegar nos lugares. E aí eu tive que abrir o meu inventário e olhar as coisas que não valiam tanto, que não ia ser necessário. E quando eu comecei a olhar ali, cara, tinha um monte de espadinha, uma igual a outra, que não servia para absolutamente nada, só era peso. E aí no jogo eu estava com dó de jogar as coisas fora. Sabe quando você fica escolhendo, fala, nossa. E eu comecei a me lembrar disso, eu falei, cara, nós vivemos a nossa vida mais ou menos do mesmo jeito. Tudo que vem para nós vamos carregando, nós vamos colocando no nosso inventário. Nós vamos colocando um fardo cada vez mais pesado nas nossas costas. E isso vai nos pesando, isso vai nos cansando, até chegar a um ponto onde nós não conseguimos mais caminhar. Até chegar a um ponto onde nós nos deparamos com uma situação onde ou eu esvazio o meu inventário, ou eu cato todo o meu fardo, eu jogo fora e continuo a caminhada, ou então eu não vou conseguir avançar. Faz sentido para você? Sabe, quanto de lixo, de coisas inúteis você tem guardado no seu inventário? O quanto de coisas fora de propósito você tem colocado sobre os seus compromissos, sobre a sua vida, a ponto de você não ter mais tempo de fazer aquilo que realmente é importante? Sabe, o quanto de preocupações você tem carregado, o quanto de coisas você tem colocado nas suas costas, o quanto de sobrepeso você está carregando, a ponto de você chegar e você não ter ânimo para desenvolver as coisas do Senhor, a ponto de você chegar na sua casa e você não ter ânimo para desenvolver um tempo com a sua família. Sabe, eu gostaria que você refletisse agora, será que tudo aquilo que eu estou carregando, tudo aquilo que eu estou fazendo, analise isso, aquilo que você está fazendo, tudo aquilo que você está carregando, será que realmente é necessário? Será que realmente faz parte daquilo, do propósito, do projeto de Deus para a sua vida e daquilo que Ele tem para você? Ou será que é só coisa que aumenta o peso do teu fardo? Será que você está com o seu inventário cheio? Pense nisso. E aí nós vamos para a terceira parte desse texto que nós lemos, que está no versículo 29, quando ele fala sobre o jugo. Repete comigo isso aí, fala jugo. O interessante é que todas as vezes que nós vemos jugo na Bíblia, nós já associamos a algo negativo, não é verdade? Nós já fechamos a cara e falamos, não, isso aqui é coisa negativa. É o jugo dos fariseus, né? O jugo da lei. A gente já... Isso é religiosidade, gente. Não é porque a palavra jugo não é tão ruim assim, tá? Então eu vou explicar. O que é um jugo? O jugo era uma peça, um arco, algo mais ou menos nesse formato, e que ele ficava na frente de uma carroça, onde ele unia dois animais. A maioria das vezes era bois. E esse jugo ele unia aqueles dois animais, um do lado do outro, para puxar grandes cargas, para puxar carroças pesadas. Então era colocado esse arco e aqueles dois animais em parelha, e eles estavam ali subjugados um ao outro. Por isso a palavra jugo, porque eles eram subjugados um ao outro. Então o que acontecia? Se um ia para a direita, o outro também ia para a direita. Se um ia para a esquerda, o outro também ia. Eles não tinham como se separar, certo? Então é isso que significa jugo. Então
A palavra jugo era usada muito quando Jesus usou esse termo para ensinar isso. Ele usou um termo que todos ali entendiam. Quando ele falou jugo, todo mundo entendeu que ele estava falando sobre sujeição, sobre ser sujeito, sobre ser subjugado. E novamente ele falou sobre aqueles que estavam subjugados ao judaísmo e à lei. Aqueles que estavam subjugados pelos fariseus, pelas listas de proibições, pelas listas de regras que tinha se tornado um peso esmagador sobre as pessoas, sobre aqueles que seguiam, sobre aqueles que queriam servir a Deus. Talvez qualquer semelhança com os nossos dias é mera coincidência, né? Então ele está falando sobre um jugo. O jugo ele não é necessariamente algo negativo, mas um jugo pesado, sim. Um jugo pesado, um jugo que não faz parte do propósito de Deus, não faz parte do evangelho, ele sim é negativo. A grande questão aqui é que Jesus, ele nunca falou que ia arrancar o nosso jugo. Ele nunca falou que ia arrancar os nossos fardos e te deixar livre. Ele nunca falou que ia arrancar o teu jugo e falar, vai para onde você quer. Não, ele falou assim, olha, vem a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, e eu te alivio. E aí você tome o meu jugo, pois ele é suave. E aí você pega o meu fardo, porque meu fardo é leve. Então você não vai ser livre dos fardos. Por isso o título da mensagem é livre dos meus fardos. É os meus que eu deixo para lá. E eu escolho carregar o de Jesus. Porque esse é o convite dele. E quando Jesus fala, olha, tome o meu jugo, coloque sobre os seus ombros o meu jugo, ele não está querendo colocar uma lista de regras um pouco mais leve, mais branda. Não é isso que ele está falando. Quando ele fala assim, olha, tome o meu jugo, ele está falando assim, ó, seja sujeito a mim. Ele está falando sobre sujeição. Está falando sobre um compromisso de vida com Ele. Então quando Jesus ele olha para nós e fala assim, olha, venha até mim, coloque, tome o meu jugo, tome o meu fardo. Ele está falando assim, olha, eu quero colocar sobre você um jugo de submissão. Eu quero andar do seu lado. Porque quando ele for para a direita eu também vou, quando ele for para a esquerda eu também vou, entende? Então não, o jugo não é algo negativo. Se for o jugo do Senhor. Qual tipo de jugo você está carregando? Qual tipo de jugo você tem levado sobre você? Será que está pesado demais? Sabe, a minha sujeição a Deus e a sua vontade, ela me leva até um lugar de descanso e alívio. Todas as vezes que eu abro mão dos fardos, das cargas que eu estou levando, e eu deixo tudo isso aos pés de Jesus, e eu pego o jugo de Jesus sobre mim, isso me leva até um lugar de descanso e de alívio. E é esse o convite que Jesus tem para nós. Deus tem um lugar de descanso e de alívio para você. Sabe, Deus tem um lugar de descanso e de alívio para todas as situações que você vem vivendo, para tudo aquilo que você vem carregando sobre você, todo o sentimento de culpa. Existe esperança para nós, amém? Se alegre nisso, existe descanso para nós. Coloca para mim o versículo de 1 João 5. 1 João 5, versículo 3. 1 João 5, versículo 3 diz, porque nisso consiste o amor a Deus. Obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos da religião podem pesar você. Os fardos impostos pelos homens podem pesar você, pode cansar você. Mas os mandamentos de Jesus não são pesados. E quanto mais eu o amo, mais leve isso se torna para mim. Quanto mais eu dedico a minha vida a Ele, mais leve se torna os fardos. Mais leve se tornam os mandamentos, porque eles começam a fazer parte da minha vida. Então eu quero falar um negócio para você. Se você começou a caminhar com Jesus, se ao caminhar com Jesus você encontrou culpa e peso, então você não encontrou Jesus.
você encontrou uma religião. Porque a vida com Jesus é leve. A vida com Jesus é alegre, é feliz. A vida com Jesus não é uma vida carrancuda, cheia de regras, cheias de faça isso, senão você não colhe aquilo. Se veste assim, se comporte assim. A vida com Jesus é muito mais ampla do que isso, cara. Só que é muito mais leve. A vida com Jesus é muito mais feliz. Não tem como ser triste servindo a um Deus tão maravilhoso, um Deus tão bom. Quantos são felizes por isso? Você é feliz, querido? Se você não é feliz, então você não encontrou Jesus. Mas Ele está aqui hoje para encontrar você, amém? Você vai encontrar com Ele hoje, porque existe felicidade nele, existe felicidade aos pés de Jesus. Existe um tesouro escondido nos seus olhos. Não começa não. Jesus está interessado muito mais do que o seu trabalho. Sabe, toda vez que ele começa a fazer essa música eu choro, cara, eu já estou quase chorando. É verdade. Jesus quer muito mais do que o seu trabalho. Ele não morreu pelo seu trabalho. Ele não te comprou pelo seu trabalho. E você não vai ganhar a salvação através do seu trabalho. Ele quer a sua vida. Ele quer a sua vida, Ele quer você. Não aquilo que você pode oferecer para Ele. Nós não vamos impressionar a Deus com aquilo que nós fazemos para Ele. É difícil impressionar a Deus, cara. Ele está num nível muito mais impossível, que Ele olha para mim aqui tocando baixo e fala, rapaz. Eu não acho, cara. Deve ter um querubinzão com um baixão da hora lá que toca muito melhor do que eu. Eu sei que tem anjos lá que tem a voz muito mais bonita que a minha. Não precisa nem ser anjo, tem muita gente aqui que tem. Então é difícil impressionar Deus com as nossas obras. Não dá para comprar aquilo que não tem preço. Sabe, aquilo que já foi comprado, que já foi pago, não está à venda. Então se você tentar chegar perto de Deus através do teu serviço, sabe aqueles que muitas vezes nós tentamos fazer tanta coisa para Deus, e nós queremos abraçar tudo, e queremos mostrar serviço, e queremos fazer, e nos vestir uma capa de santidade, e mostrar alguma coisa, e isso vai se tornando um fardo para nós. Se você tentar chegar perto de Deus, se você tentar se aproximar de Deus, através do seu serviço, do seu trabalho, isso vai se tornar um fardo para você. E muitas vezes até nós fazemos isso com a intenção errada, né? Nós queremos mostrar serviço em busca de um lugar, em busca de um lugar de destaque, de um espaço maior. Cara, isso só vai nos levar a cansaço. Isso é fardo. Isso é peso desnecessário. Então se você está fazendo as coisas somente para impressionar as pessoas, ou tentar impressionar a Deus, ou tentar ganhar um lugar de destaque, meu querido, para, por favor. Você vai se cansar à toa. Isso é fardo. Não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você trabalhe para Ele, sim, muito, mas com leveza. Deus quer que você dedique o seu tempo para Ele, sim, mas quando a sua vida pertencer a Ele. Porque aí o seu tempo não é teu mais, é tempo dEle, então é tudo dEle. Ele quer a sua vida. Abre comigo em Gênesis no capítulo 4, perdão. Tem um negócio interessante aqui, Gênesis 4, no versículo 3. Gênesis 4, versículo 3, para que a gente entenda um pouco mais sobre isso. Gênesis 4, versículo 3 diz assim: passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho com as partes gordas. E o Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim e a oferta deste. Por isso a ira de Caim se acendeu e o seu semblante
se desfaleceu. Você já parou para pensar por que raios a oferta de Caim foi rejeitada? Não era oferta? Como assim? Como assim Deus rejeitar uma oferta de um e aceitar a oferta de outro? Por que criar um problema desse tamanho? E sabe, quando eu olho para esse texto, para a história de Caim, para a história de Abel, nós entendemos que Abel, ele cuidava de ovelhas, ele pastoreava ovelhas. Caim era alguém que cuidava da terra, ele cultivava a terra, então ele plantava. Aquilo que Caim ofereceu para Deus era fruto da terra, era fruto do seu trabalho. Faz sentido? Então aquilo que ele ofereceu para Deus era fruto do seu trabalho. Ele pegou aquilo, o suor do seu rosto, o seu trabalho, aquilo que ele cansou, aquilo que ele gastou tempo, e ele ofereceu aquilo para Deus. Mas a oferta de Caim foi diferente, a oferta de Abel foi diferente. A oferta de Abel, houve derramamento de sangue, custou uma vida. Ele ofereceu a vida, ele ofereceu parte do seu rebanho. Houve um sacrifício, houve derramamento de sangue. Sabe o que eu entendo com isso? Sabe o que eu aprendo com isso? Que a oferta da minha vida vale mais do que a oferta do meu serviço. Que se eu não tiver nada para oferecer, se eu não tiver habilidade nenhuma para oferecer a Deus, a minha vida oferecida a Ele com sinceridade tem muito mais valor do que se eu fosse a pessoa com mais habilidades nessa terra. Jesus, Ele quer a tua vida por completo, a tua vida inteira. Então entregue a sua vida. Entregue a sua vida. Não só o teu trabalho, porque o trabalho nos cansa, não é verdade? Eu acho que você usa a frase estou cansado em 98% das vezes quando você está no seu trabalho ou quando você chega dele, não é verdade? Porque todo trabalho nos cansa, e o único que te quer cansado é o diabo. Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: o diabo quer te cansar. O diabo quer nos cansar. Então presta atenção, Jesus, Ele não nos comprou com o seu serviço. Jesus não nos comprou com os milagres que Ele realizou. Jesus não nos comprou com o suor do seu rosto. Jesus não nos comprou com o trabalho de marcenaria que Ele fazia. Jesus não nos comprou porque Ele andou sobre as águas junto com Pedro, por causa que Ele multiplicou pães. Jesus não nos comprou com o seu serviço, com aquilo que ele fez, nem com a ressurreição de Lázaro. A Bíblia fala que Ele nos comprou com o seu sangue, Ele nos comprou com a sua vida. Então como que eu vou oferecer o meu trabalho para alguém que ofereceu a vida por mim? Como que eu não vou oferecer a minha vida por aquele que derramou a sua? Sabe, lá no Getsemane, quando Jesus ele estava em agonia, antes da sua morte, Ele começou a suar. Só que Ele não suava um suor normal, Ele suava gotas de sangue. Ele, para demonstrar que até o seu suor se transformou em vida. Que até no seu suor, Ele estava entregando a sua vida. Então não se achegue, não use o seu trabalho, não use as coisas que você faz, as suas habilidades para chegar perto de Deus. Ele entregou a sua vida por você. Ele morreu por você. A sua vida vale mais do que seu serviço, nunca esqueça disso. O trabalho, o serviço, ele te cansa. Lembra de Esaú? Quem lembra de Esaú? Irmão de Jacó, filho de Isaac, o peludão. Se a gente for lá para Gênesis, não sei se eu marquei aqui, acho que não, mas se você ir lá
e ler e meditar um pouco sobre a história de Esaú, você vai entender algumas coisas disso que eu estou falando. Esaú, ele chegou do seu trabalho cansado. Quem lembra dessa história? Ele estava caçando, ele chegou do seu trabalho cansado, depois de ter caçado por horas, por dias, durante o dia inteiro, e ele estava exausto. E ele chega ali na casa dele, e Esaú era esse cara que trabalhava pra caramba, esse cara que fazia um monte de coisa. Jacó já era aquele que ajudava a mãe a lavar a louça, sabe? Aquele filhão de 35 que ainda mora com os pais. Tô pegando pesado agora. E aí ele chegou para o seu irmão que estava lá fazendo uma sopa de lentilha. O que você está fazendo, Jacó? Estou fazendo uma sopa para nós. Quem lembra desse? Estou fazendo uma sopa para nós. Oh, me dá um pouco. Aí Jacó fala assim: eu dou, mas não de graça. Sabe aquele irmão que gosta de passar a perna nos outros irmãos? Não, eu dou, mas de graça não. O que você quer? Não, então eu troco pelo direito de primogenitura. Então vai, beleza, me dá essa comida aí. Eu tenho certeza que Esaú, ele não fazia noção do que ele estava fazendo. Ele só estava cansado. Ele só queria descansar. Ele só queria parar. Ele só queria sentar um pouco. Ele chegou do trabalho, cara. Ele queria tirar o sapato do pé. Ele queria sentar no sofá dele com um pratão de sopa e assistir uma série legal. Mas sabe qual que é a grande questão? Quando você anda cansado, quando você chega cansado, quando você, por causa dos fardos da vida, quando você se cansa, quando você se esgota, você começa a negociar as coisas que não são negociáveis. Todas as vezes que você se cansa, você começa a vender coisas que não têm preço. Quando você está cansado, você coloca em negociação aquilo que não pode ser negociado. Você vende a sua posição, você vende o seu lugar de propósito. Sabe, não faça como Esaú. O único que quer te ver cansado é o diabo, porque quando você estiver cansado é muito mais fácil você negligenciar e você negociar aquilo que é o teu lugar de propósito. Todas as vezes que você estiver cansado, presta atenção na sua vida. Todas as vezes que você se cansa, você se contenta com coisas pequenas. Um simples banquinho de madeira já é o suficiente para você sentar e ficar por ali mesmo, não é verdade? Então tudo que Satanás quer é sobrecarregar você, é te encher de preocupações, te encher de desafios, te encher de responsabilidades desnecessárias, te encher de regras, porque isso vai aos poucos te cansando, vai te sobrecarregando, vai te ferindo, e quando você menos espera, você está tão sobrecarregado, tão oprimido, que você começa a negociar tudo aquilo que é inegociável para você. Você começa a negociar a sua família, você começa a negociar a sua vida com Deus, você começa a negociar o seu relacionamento com Deus. Faz sentido ou não faz? Então não se canse. Comece a olhar para você e tudo aquilo que você está fazendo. Cara, eu não posso negociar aquilo que não é negociável. Jesus, ele nos faz um convite, ele nos chama para um lugar de descanso. Então se você se encontra hoje esgotado, cansado, pensando em desistir, cara, existe um lugar de descanso para você, não desiste não. Existe um lugar de alívio para você. Quantos e quantas pessoas, por muitas vezes passar por períodos ruins, por períodos de trevas, por períodos de aflições, de problemas, eles desistem, eles chegam e falam: eu cansei da minha família, eu cansei do meu casamento, eu cansei da igreja. Tudo que Satanás quer é ouvir isso de você. Tudo que Satanás quer é fazer você parar. Mas Luan, eu não posso trabalhar para Jesus? Pode, você deve. Romanos 12, versículo 1 fala assim: nunca falte a vocês o zelo, antes sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor.
Ele nos orienta a servir. E servir com zelo, com devoção, com amor. Mas servir ao Senhor, servir ao propósito do Senhor. Não nos sobrecarregar com coisas que nos tiram, que nos afastam desse propósito. Você já entendeu qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você já entendeu o que Ele quer de você? Você já entendeu isso? Salmos 37, versículo 5. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. Entregue a sua vida ao Senhor, Ele está dizendo. Aí nós voltamos lá no início. Entregue a sua vida. E confie. Deposite tudo nele. Deixe que Ele cuide de todas as coisas. Deixe que Ele cuide do seu amanhã. Sabe, esqueça do seu passado. O seu passado nem importa. Já passou. Ele já esqueceu. Ele já te perdoou. Agora pega o teu presente, pega o teu futuro, coloca nas mãos dele e fala assim: eu não vou me preocupar com ele. Entrega a sua vida, o seu caminho, o seu caminhar. Nós estamos nessa caminhada. Então entregue isso a Ele. Nossa, mas eu preciso carregar algumas coisas, porque vai que me falta nesse meio do caminho. Cara, entrega a Ele. Para de carregar. Ah, mas eu preciso levar um pouco mais de mantimento. Não, mano. Ande leve. Quem caminha leve, caminha mais rápido. Caminha mais feliz. Jesus tem esse lugar de felicidade para nós. Jesus tem esse lugar de leveza. O evangelho, ele é leve. A vida com Deus, ela é leve. Sabe? Lá em Mateus, acho que é 7. Jesus está ensinando algumas coisas para os seus discípulos. E Ele fala assim: olha, naquele dia, muitos chegarão até mim e dirão: Senhor, eu expulsei demônios no teu nome. Muitos dirão: Senhor, eu curei enfermos no teu nome. Muitos dirão: Senhor, eu tocava na igreja no teu nome. Muitos dirão: Jesus, eu fazia parte dos voluntários no teu nome. Muitos dirão: Senhor, eu era pastor no teu nome. Muitos dirão: Jesus, eu trabalhei toda a minha vida para ti. Eu gastei todo o meu tempo. E aí Jesus olhará e falar assim: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Entende? Que não é aquilo que eu faço. Não dá para tentar chegar perto dele só com aquilo que eu faço. Ele quer me conhecer. Ele quer a minha vida. Ele quer a tua vida. Na verdade, Ele só quer aquilo que Ele já comprou. Ele só quer aquilo que já é dele. Você não é teu mais. Você não se pertence mais. Você não se pertence mais. Então, quando eu encontro Jesus, quando eu entrego a minha vida totalmente a Ele, e Ele se torna realmente dono da minha vida, nada do que eu faço é um fardo. Nada do que eu faço se torna um fardo. Tudo é motivo de satisfação. Nada do que eu faço é um fardo quando Ele é o Senhor da minha vida. Convide Jesus para ser o Senhor da sua vida novamente. Sabe, muitas vezes nós passamos ali 5, 10 anos, 20 anos, 15 anos, 30 anos dentro da igreja, servindo a Deus, e muitas vezes nós não percebemos que nós transicionamos desse lugar de pertencimento e nós queremos ganhar tudo através das nossas obras. Sabe, então para um pouco onde você está, fecha os seus olhos e reflita. E diga: Jesus, seja o Senhor da minha vida.
Eu quero o teu fardo que é leve. Eu me sinto cansado, eu me sinto sobrecarregado, eu me sinto oprimido. Mas existe um fardo leve e suave. E é esse lugar que eu quero. É esse lugar de descanso. Se coloque de pé. 2 Coríntios 5, versículo 14 e 15. Coloca aqui para mim. 2 Coríntios 5, versículo 14. O amor de Cristo nos constrange. Nós somos constrangidos por esse amor. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos e logo todos morremos. 15. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então sabe por que ele morreu? Foi para que você não vivesse mais para você mesmo. Foi para que você vivesse para Ele. E sabe por que você muitas vezes se sente tão sobrecarregado, cansado? É porque você está vivendo para você. Então hoje ele faz esse convite. Ele faz esse convite hoje. Vinde, venha a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está sentindo uma estafa. Eu tenho alívio para você. Eu tenho um lugar de descanso para você.